Glória a Deus. Querido, se você puder abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 4. Isso. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 4. Glória a Deus. Isso. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4. Bem, sei que é uma passagem muito conhecida, mas Deus falou algo no meu coração e eu queria pegar esse texto aqui como base, como pilar para aquilo que o Senhor quer tratar conosco aqui nessa noite deste dia. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Você não tem a Bíblia aí? Pega aí uma carona aí com o iPhone, o iPad, enfim, com esse irmão que está aí do seu lado. Diz assim a inerrante palavra do nosso Deus: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Coloque a Bíblia ao lado, segure na mão dessa pessoa que está do seu lado. Ela não está aí por acaso, não é coincidência. Jesus colocou ela do seu lado para te abençoar hoje. Jesus colocou essa pessoa do teu lado para liberar uma palavra de vitória para a sua vida. Essa pessoa que está do teu lado, ela veio aqui com um propósito: ouvir Deus falar e também ser, querido, uma ferramenta da parte de Deus para, querido, impactar a sua vida, a sua família e a sua história. Oremos. Senhor Jesus, meu Deus, a tua presença no nosso meio é notória. Podemos sentir, Deus, o teu fluir. E isso, Deus, não é um envolvimento de uma emoção, não, Senhor. Isso aqui, Deus, é o fluir da tua presença. E desde a manhã desse dia, Senhor, nós já temos ouvido o Senhor falar, o Senhor ministrar no nosso coração, e não será diferente neste momento. Que o teu Espírito Santo possa ter liberdade para, meu Deus, aqui operar aquilo que o Senhor quer. Meu Deus, enquanto, meu Pai, estivermos aqui, meu Deus, tenha, meu Deus, assim a primazia de tudo que estará sendo feito, Senhor. Daqui a alguns minutos, Pai, estaremos aqui simbolicamente tocando no teu corpo e, meu Deus, bebendo do teu sangue, Senhor. Bem sei que é só um memorial, Senhor, mas é uma ordenança que o Senhor deixou para a sua igreja. Não nos permita, Senhor, participar da ceia simplesmente por participar, por sermos religiosos, não, Senhor, mas que um mover espiritual possa acontecer aqui neste lugar. Meu Deus, ou que a igreja suba, ou que o céu desça, mas que haja renovo, que haja batismo com o Espírito Santo, que haja, meu Pai, fortalecimento para as nossas almas. Que nós, Pai, possamos aqui estar muito atentos àquilo que o Senhor quer falar
É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. E se você puder, querido, mais uma vez dê um forte aplauso e se assente adorando e glorificando ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. O texto que nós aqui temos nessa noite como base para aquilo que o Senhor, por todos esses dias desta semana, veio falar ao meu coração, é um texto que nos traz bastante reflexão. É uma mensagem bem pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Dias de propostas e dias de promessas. Se eu nessa noite for perguntar quem tem uma promessa da parte de Deus, todos nós vamos levantar as nossas mãos. Porque promessas nós temos, e a maior promessa é que isso fique tatuado no seu coração, guardado no seu coração. Porque o salmista ele vai dizer: a tua palavra eu escondi, guardei ela no meu coração, para eu não pecar contra ti. E quando nós temos assim no nosso íntimo, no nosso coração, a maior promessa, que é a promessa da salvação, a gente nunca vai trocar a promessa da salvação por qualquer proposta que possa assim nos confrontar. Mas é bem verdade que nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo que nós pertencemos, diariamente nos é propostas uma série de questões. Ou seja, a nossa vida, ela é cercada de propostas. Ao mesmo tempo que há promessas, há propostas. E em cima dessas propostas, muitas das vezes, temos que tomar decisão. Na sociedade que nós assim vivenciamos, uma sociedade que tenta implantar uma visão totalmente errônea daquilo que a Bíblia é sagrada, ela tem como pilar e como coluna para a família, ela tenta deturpar o conceito família. E aí, querido, tem que ter verdadeiramente uma vida com Deus, para que nas nossas decisões nós possamos decidir em se manter nas promessas e ignorar e abandonar as propostas. Satanás ele tem nesse tempo se levantado ferozmente quanto à igreja militante do Senhor. Tem trazido propostas e propostas confrontadoras. E muitas das vezes nós não sabemos como fazer. Muitas das vezes nós não sabemos como agir. Muitas das vezes nós não sabemos como se preparar para essas propostas. E a grande verdade, querido, é que nas decisões que muitas das vezes nós estamos tomando decisões movidas a emoções, porque a promessa não se concretizou. E diante da proposta que está nos cercando, a gente precisa tomar uma decisão. Mas é preciso, querido, você entender, antes de nós adentrarmos naquilo que o Senhor falou no meu coração para que eu possa compartilhar com os irmãos, é que a promessa, querido, ela passa por um processo do tempo. Independente, querido, se ela vai se cumprir hoje, ou se ela vai se cumprir amanhã, ou se ela vai se cumprir na semana que vem, ou se ela vai se cumprir, querido, no mês que vem, eu e você temos que vivenciar a promessa, independente, querido, do agir, independente do acontecimento. Sabe por quê, querido? Porque os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos pensamentos. Sabe por quê, querido? Porque os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. O problema é que nós somos levados à emoção. Não aconteceu, a gente quer ajudar a Deus a fazer o milagre. A gente quer ajudar a Deus a fazer com que aquela promessa possa se concretizar. Mas às vezes aquele concretizar naquele momento ainda não é o tempo determinado por Deus para abençoar a nossa vida. E nós vamos ver que o Filho de Deus, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E no deserto, no período de 40 dias, e Lucas ele tem uma eficácia até melhor do que Mateus. O texto de Mateus ele é mais abrangente, mas Lucas ele traz uma informação que quando nós vamos ver as propostas que o diabo vai fazer para Jesus, nos dá a entender que aquelas propostas são assim na mesma hora. Transforma as pedras em pães, te joga deste lugar, me adora
Parece que é a seguida, Lucas vai dizer que é no processo dos 40 dias. E é sobre essas propostas que eu queria extrair e logicamente poder aplicar em nossas vidas, para que a gente possa entender, querido, que existem algumas propostas que é melhor nós dizermos não, para que este não amanhã ele possa se transformar um sim, porque a igreja militante do Senhor, ela tem, querido, aleluia, e louvado seja Deus, invertido os valores e tem perdido, querido, as respostas de Deus. Quando eu vou olhar para a primeira proposta que Satanás vai fazer a Jesus, a primeira proposta que ele vai fazer é que Jesus, ele pegue aquelas pedras e transforme aquelas pedras em pães. No mundo em que vivemos, o tentador também tem constantemente diante de nós apresentado nos pães que na verdade são pedras. No mundo que nós vivemos, Satanás tem nos proposto que transformemos pedras em pães, mas que na verdade esses pães continuarão sendo pedras. Sabe por quê? Porque Tiago vai falar sobre a concupiscência da carne. Tiago, na sua carta, na sua oratória, ele vai falar sobre a concupiscência da carne. E a concupiscência da carne diz a respeito de tudo que traz prazer para o nosso corpo, que em vez de alimentar-nos, vai nos destruir, né? Definhando-nos aos poucos, tanto materialmente como espiritualmente. O problema, querido, que para transformar essas pedras em pães, para a nossa carne é satisfatório, para a nossa carne traz prazer, mas, querido, entenda que às vezes aquilo que é prazeroso para a nossa carne nos afasta de Deus. Tem muitas coisas que literalmente nós estamos declarando, estamos profetizando para que pedras se transformem em pães, mas na verdade continuam sendo pedras, têm alimentado a nossa carne, mas têm nos afastado de Deus. Por exemplo, internet que era para ser um veículo abençoador, tem destruído lares, tem destruído ministérios. Por quê? Porque não tem sabido usar essa ferramenta para uma utilização, para ganhar almas, para se edificar. Não, querido, hoje a facilidade que eu e que você tem em buscar informações, querido, são tão grandes, são tão maravilhosas, só que nós não fazemos isso, querido, como um ato de investimento na nossa vida espiritual. A gente usa a internet para uma série de coisas. A gente usa a internet, querido, para jogar. A gente usa a internet para acompanhar o mundo esportivo. A gente usa a internet para acompanhar as notícias. Mas a gente pouco usa a internet, querido, para buscar um estudo, para buscar uma capacitação, para buscar um conhecimento, para buscar, querido, aleluia, uma autoridade maior para com Deus. Sabe por quê? A minha Bíblia vai dizer que a fé, ela vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu e você vamos usar a internet, querido, como um veículo abençoador para aumentar a nossa intimidade para com Deus, para aumentar, querido, a nossa vida para com Deus, a gente está utilizando a internet como um veículo abençoador. Outrora nós condenávamos a televisão, mas hoje, querido, às vezes algumas pessoas trocaram a televisão pela internet. Elas utilizam o veículo da internet por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 horas. Mas na hora de orar, na hora de adorar, ela já não tem mais a mesma eficácia. A gente fez uma escala nesta manhã na EBD, querido. E 1% do dia é composto de 24 minutos. 1% do dia. A gente, querido, não consegue tirar 1% do nosso dia para orar, para buscar a presença de Deus. E ainda dizemos com os nossos lábios que somos crentes em Jesus. Tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa errada, minha irmã. As propostas que Satanás ele tem feito para a igreja do Senhor Jesus é que a igreja não venha orar. Mas a proposta, querido, que a Bíblia vai nos fazer e vai nos confrontar é uma proposta de oração. Todos os ícones, querido, que a Bíblia vai relatar e vai citar como exemplo, como referência, foram pessoas de vida com Deus, foram pessoas de vida de oração.
Foram pessoas, querido, que pagaram preço. E é por isso, querido, que nos dias que nós estamos vivendo, quando uma pessoa, ela tem até o poder da oratória, ou seja, querido, para tocar, ou seja, para cantar, ou seja, para pregar, parece que tem algo diferente na vida daquela pessoa. Qual é a diferença? É vida com Deus, é intimidade com Deus. Tem pessoas, querido, que pegam o microfone e nada acontece. Agora tem pessoas, querido, que quando pegam no poder do microfone, parece que o céu se abre. Parece, querido, que a presença de Deus, ela seja derramada com eficácia e com poderio. São propostas versus promessas, irmãos. A primeira proposta que Satanás vai fazer para Jesus é dessa forma. Só, querido, que muitas das vezes coisas que acabam nos enganando, acabam nos afastando de Deus. E às vezes a gente está dentro da igreja, irmãos. Às vezes, querido, a gente até pertence ao ministério. Às vezes, querido, a gente até faz parte de um grupo, de um departamento. Mas eu venho aqui para te dizer, querido, que muitas das vezes isso não significa nada e não representa nada. O que significa, pastor? O que representa é ter, querido, intimidade e identidade com Deus. É ter vida com Deus. Porque as propostas, elas virão. Porque as propostas, elas vão nos confrontar. A diferença, querido, vai estar em saber quem está fazendo a proposta. Porque Satanás vai fazer uma proposta para Jesus, e Jesus vai rejeitar aquela proposta. A segunda proposta que Satanás vai fazer para Jesus é a proposta da acusação. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito: aos seus anjos será dada a ordem ao teu respeito, para te guardarem em todo o tempo. Só que a cada proposta, Jesus, querido, está cheio. Só que a cada proposta, Jesus tem consciência do que Ele colocou como propósito. A sociedade, a humanidade estava afastada, estava isolada de Deus. E Jesus se colocou, querido, como um sacrifício para resgatar a humanidade, para fazer com que a humanidade pudesse ter comunhão com Ele, para que a humanidade pudesse ter intimidade com o Pai. É por isso que Ele vai dizer: eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é Antônio, não é Sebastião, não é Luciano e não é Alexandre. Quem é o caminho? O caminho é Jesus. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Quem é a salvação? A salvação é Jesus. Jesus que é a salvação, irmãos. Só, querido, que no meio dessa proposta nós estamos perdendo o foco, porque a proposta do adversário é: lança-te daqui para baixo. Só que a cada proposta Jesus vai combater com uma só palavra. Satanás, amados, vai usar 3 livros do cânon sagrado. Só que Jesus não vai precisar 3 livros. Ele só vai usar um livro só. E em um livro só ele vai quebrar todas as propostas do adversário. O que nós precisamos, querido, entender é que podemos observar a soberba que às vezes tem nos rodeado, que tem nos tentado ofuscar os planos. E Jesus, querido, ele sabe observar. Ele sabe observar a proposta que Satanás está tentando a ele. Está tentando ofuscar os planos do Calvário que Deus tinha para ele. Jesus: se tu és realmente o Filho de Deus, então me prova. A gente não precisa provar nada para ninguém, querido. A gente não precisa, querido, dizer que é crente. A gente não precisa dizer, querido, que é obreiro. A gente não precisa dizer que pertence ao ministério A, ao ministério B. Pastor, e como é que fazemos, querido? Deixa a glória de Deus falar por você. Deixa com que os frutos, eles falem por você. Porque a árvore que produzir frutos, eu vou tirar, vou limpar e vou fazer com que essa árvore venha produzir mais frutos. O problema, querido, o problema é que nós estamos sendo árvores infrutíferas.
Ou seja, estamos ocupando um lugar, estamos sendo árvore, amém, mas nós não estamos produzindo fruto. Ei, amado, não seja uma árvore infrutífera, seja uma árvore que produza fruto, seja uma árvore que influencie outra árvore, seja uma árvore, querido, que dê frutos, para que a glória de Deus seja exaltada. Estamos vivendo, querido, em uma época de crise, uma época onde as igrejas elas estão cheias de pessoas, mas estão vazias da presença de Deus. Estamos vivendo uma época, querido, que nos arrumamos, que nos aprontamos e parece, querido, que nós vamos, aleluia, para um clube, participar de uma festa. Não, meus irmãos, a proposta não é provar nada para ninguém. A proposta é, querido, aleluia, a promessa é, melhor dizendo, é, querido, que possamos atrair a presença de Deus. Que possamos, querido, num culto como esse, sermos cheios de Deus. A promessa para nossas vidas, querido, para este tempo, é que nos últimos dias o Senhor, Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Problema, amados, que a gente está se preocupando tanto com os nossos afazeres. E quando Satanás vai falar essa proposta, isso fala de orgulho, isso fala de soberba, de pessoas fazendo as coisas para ostentar o seu ego, para ostentar o seu eu, correndo, querido, atrás dos aplausos, da fama, da glória, do dinheiro, querendo sempre, querido, ter o seu nome, aleluia, colocado e citado nas mídias. A gente não precisa disso, irmãos. Sabe qual é a maior glória nossa? Não é conquistar, querido, uma namorada, não é conquistar um namorado. Sabe, querido, qual é a maior glória nossa? Não é, querido, conseguir a casa própria. Sabe, querido, qual é a maior glória nossa, amado? Não é, querido, comprar um carro zero. Mas, pastor, qual é a maior glória? A maior glória, eu lendo a Bíblia, querido, é ter o meu nome escrito no livro da vida. É esse o único momento, querido, que é a festa nos céus. Quando um pecador, ele se arrepende do seu mau caminho. Só, querido, que os dias têm sido tão difíceis, que as inversões de valores, elas têm mudado. As palavras são muito de autoajuda. As palavras, querido, são muito assim psicológicas, são muito terapêuticas, mexem no nosso emocional. A gente sai do culto, às vezes alegre, feliz, chorando, mas quando chegamos lá fora, o que foi pregado? O que foi anunciado? Não traz reflexão, não traz confrontamento, para que possamos mudar a nossa história, para que possamos, querido, abraçar a nossa família e servirmos a Deus. A proposta que Satanás ele faz a Jesus é para lançar-te sobre um alto monte e que o Senhor daria a ordem. Jesus esperou o momento certo para mostrar o seu poder para o diabo. Quando Jesus ele se entregou na cruz do Calvário, ele não precisou mostrar ali que Deus tinha poder para mandar, para ordenar, para salvar, não. Ele esperou o momento certo, e no momento certo, querido, ele foi crucificado, ele morreu, mas ao sábado ele foi no inferno, tomou a chave da vida e da morte, e ao domingo como esse, ele ressuscitou, está vivo entre nós. Não precisamos, querido, da glória desse mundo. A terceira proposta que Satanás vai fazer para Jesus é uma proposta que vai dizer que tudo ele vai dar somente por uma coisa: se ele se prostrar e adorar. Só que Jesus, querido, tem no seu íntimo que a adoração é direcionada só para uma pessoa. Jesus, querido, ele tem a ciência do que é adoração. Adoração para Jesus não é simplesmente cantar uma música e dizer: adorador é tudo que eu sou. Não, isso aí é balela, irmãos.
Jesus sabe, querido, que uma vida de adorador, ela foge do complexo só de cantar uma música. Uma vida de adorador, ela tem, querido, que expelir notas musicais. Porque foi assim, querido, que o maestro Lúcifer foi criado e foi gerado para expelir notas musicais. Ou seja, querido, aonde nós estivermos, nós temos, querido, que, aleluia, fazer com que o cheiro da adoração, ela possa envolver pessoas. O problema, gente, é que a concupiscência dos nossos olhos, ela tem ofuscado aquilo que Deus quer para nós. A Bíblia vai dizer que se os meus olhos, que se os seus olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. A Bíblia diz que se os meus olhos forem trevas, todo o meu corpo será tenebroso. O problema, querido, é que a gente não cuida dos nossos olhos espirituais. E às vezes, querido, as nossas visões estão embaçadas. Às vezes, querido, nós estamos precisando colocar um colírio ou verificar, querido, o grau com o qual está nos dificultando em enxergar além daquilo que podemos ver. Quando eu vou olhar para a proposta que Satanás vai fazer, querido, eu vejo que nós estamos perdendo tempo com coisas que não edificam a nossa vida. A gente vai ver, querido, que o tempo que nós estamos perdendo é um tempo, querido, que nós poderíamos estar fazendo investimentos. A Bíblia vai nos falar também de outras propostas. A Bíblia nos fala que o Senhor Deus, ele vai fazer uma proposta para Moisés. Vai lançar sobre a vida de Moisés uma promessa. E nessa promessa Deus diz para Moisés no monte Horebe, deu-lhe uma visão de uma missão quase que impossível. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Há uma promessa, e essa promessa ainda é de Abraão. Lá em Gênesis 12, a promessa é liberada para Abraão. O povo, por desobediência, eles ficaram escravizados no Egito. E Deus vai levantar, vai erguer Moisés para ser o libertador daquele povo. E através da vida de Moisés, vai confrontar Faraó. Faraó, ele simboliza, querido, o diabo. O Egito, ele simboliza o mundo. E Faraó vai fazer algumas propostas também para Moisés. As propostas que Faraó vai fazer para Moisés são parecidas que acontecem com nossa vida também. Faraó vai fazer a primeira proposta e vai dizer, porque Moisés queria tirar o povo, queria fazer o povo fazer uma festa no deserto. E a proposta de Faraó era a seguinte, a primeira. Então chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. A proposta do rei do Egito pode ser colocada dessa forma: vocês podem adorar ao Deus de vocês, contanto que permaneçam no Egito. O rei estava propondo que eles adorassem com liberdade, mas que permanecessem aceitando a condição de escravos. Lembremos que o Egito, ele tem o simbolismo da velha vida, da qual sem Cristo nós vivíamos no pecado. Sacrifício no Egito significa querer ter uma vida de adoração sem transformação, sem renúncia e abnegação por amor a Deus. Antes, querido, a pessoa ela saía da igreja. Antes, querido, a pessoa ela se lançava no mundo. Mas lá no mundo ela sofria. Lá no mundo, sabe, ela padecia. E ela sabia que o Pai estava de braços abertos para ela e ela retornava. A proposta que Satanás ele tem feito hoje é muito parecida com o que Faraó fez para Moisés. Ei, não precisa ir lá fora não. Ei, pode ficar aqui dentro ainda, sacrificando e adorando a Deus. Meus irmãos, a gente tem que ter consciência
que a vida ela é uma só. A gente precisa ter consciência, querido, que Jesus vai voltar. E que Jesus ele vai voltar e vai raptar a sua igreja. E só vai subir verdadeiramente quem tiver com a vida no altar, quem tiver com a vida na mão de Deus, gente. Sacrifica aqui mesmo, adora aqui mesmo. Não precisa de mudança não. Não precisa de tanto radicalismo não. Olha a vida dele, olha a vida. O problema é que hoje a gente está mais se preocupando com a vida da pessoa que está ao seu lado do que se preocupando com a nossa própria vida. Ao invés de nós fazermos uma retrospectiva e tirarmos aquilo que tem atrapalhado Deus agir, de Deus operar, estamos mais se preocupando, querido, com a vida do irmão da direita e o irmão da esquerda. Por essa semana, querido, eu ouvi um dos testemunhos que mexeu muito com o meu coração. Eu estava ouvindo, querido, um relato de um dos maiores pregadores, se não o maior pregador desse tempo, que é o Billy Graham. E a história diz, querido, que Billy Graham estava dentro de um avião. E Billy Graham dentro do avião, ministros, ele se deparou com uma cena e aquilo ficou mexendo no meu coração. Billy Graham estava no avião e quem estava no avião era um bêbado. E o bêbado estava no avião. Billy Graham, te conheço, Billy Graham. Você não é o pregador famoso? E Billy Graham, por ser muito exposto na mídia, falou: sou. Eu te sigo há 20 anos. Há 20 anos eu ouço a sua mensagem. Sua mensagem é muito boa. Dou contigo e não abro. É nós. Não vou falar na fita porque, meu Deus do céu. Billy Graham baixou a sua cabeça e encurvou e chorou. E quando ele começou a contar esse choro, me veio o meu choro também na alma. Porque, querido, ele poderia estar envolvido com a fama, pelo nome estar na mídia, e se alegrar por ser conhecido, não. Ele falou: Senhor, verdadeiramente as minhas mensagens, elas não têm vindo para mudar e para transformar pessoas. Porque se há 20 homens, esse homem ele está me ouvindo. É impossível, Senhor, que eu não tenha tido uma mensagem que não possa ter tocado no coração desse homem. Porque ele está bêbado. Porque ele está te seguindo, mas não tem frutos de vida. Quantas mensagens, querido, Deus tem dado nessa igreja. Quantas mensagens Deus tem falado, tem nos confrontado, tem tentado fazer de nós igreja. E nós estamos blindando o nosso coração. Estamos fechando o nosso coração, endurecendo o nosso coração, por causa de coisas pequenas, irmãos. Por causa de coisas insignificantes, impossibilitando o agir de Deus. A gente precisa, querido, refletir que vida nós estamos vivendo. Porque as mensagens, elas estão, querido, sendo ministradas. E nós naquele grande dia não vamos ter desculpas. Não, Senhor. Olha, eu não entendi. Não, gente. É muito sério. A trombeta, ela vai soar. E o nosso nome vai ser pronunciado. E se a gente não ouvir, Sebastião, Alexandre, Luciano, Antônio, a gente não vai subir. A Rose Nascimento, ela compôs um hino, e ela diz que quando o soar da trombeta tocar, e o nosso nome for chamado, nós iremos subir, 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 subir. E hoje, se essa trombeta soar, querido, deixa eu ver quem vai subir. Deixa eu ver quem vai subir. Deixa eu ver quem vai subir. A gente, querido, tem aceitado muitas propostas, mas tem se esquecido das promessas. Muitas propostas têm soado no nosso íntimo. Precisa de ir tanto para a igreja, não. Não precisa de tanta loucura, não.
para observar, querido, para observar as pessoas que têm tido essa oratória e ver como é que está o nível espiritual das suas vidas. Estar na igreja não é nenhum sacrifício. Viver numa vida no altar não é nenhum sacrifício. É uma vida de investimento. É uma vida de renúncia, é verdade. Mas é uma vida, querido, de alegria. Nos momentos íntimos, querido, no meio da multidão, a gente fala, a gente expõe a nossa linha de pensamento. Mas existem momentos que nós estamos a sós e o Senhor diz: eu sou contigo, filho. Eu tenho uma proposta e uma promessa linda para você, filho. Aguarda só mais um pouquinho e você vai ver o que eu vou fazer. O problema, querido, é que nós somos muito emotivos. Faraó, querido, ele continua fazendo propostas para Moisés. A segunda proposta que Faraó ele vai fazer para Moisés, querido, aleluia. Faraó, ele está desesperado, porque as pragas, querido, estão ali, incomodando ele. E Faraó está desesperado, porque ele está vendo a sua falência. E vendo a sua falência, ele sabe que está chegando o seu fim. E ele quer de todas as maneiras desarmar esse povo. Ele quer de todas as maneiras paralisar a vida desse povo. Quer fazer com que esse povo não vá para o deserto fazer uma festa. O que nós, querido, precisamos compreender é qual é o propósito que Deus verdadeiramente Ele tem tido para nós. O que nós precisamos, querido, nesse tempo de crises, nesse tempo de complexos, é entender o que o Senhor Ele tem liberado como promessas para nossas vidas. Porque Faraó, querido, ele está tentando de todas as maneiras, ele está tentando, querido, de todas as formas, paralisar a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que Faraó, ele vai falar o seguinte: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vá longe, mas orai também por mim. Faraó, querido, vai usar de um sentimentalismo. Tendo sofrido as consequências da quarta praga, Deus estava quebrando o orgulho de Faraó, lento e gradualmente. Uma nova proposta a Faraó foi feita, e Faraó fez depois de ouvir os conselhos de algumas pessoas. Moisés não deixou se enganar pela aparente humildade, pois por detrás daquela proposta escondida, uma outra armadilha de sacrifício perto do Egito. Esta segunda proposta é equivalente a dizer: sacrifiquem ao Deus de vocês, mas fiquem por perto, não se afastem da influência do Egito. Isto significa cochear entre dois caminhos. Morar na divisa do Egito era tão perigoso quanto estar no Egito. Quem aceita Jesus não mais rompe com as velhas amizades ou com as antigas influências que nos afastam. Tem a dificuldade de caminhar com Cristo. Ficar sob influência do Egito é como estar na situação semente entre os espinhos que não frutificam, porque lá estão sufocadas. Não tem, querido, como adorar a dois senhores. Não tem, querido, como adorar o Deus desse século e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Não tem como, querido, manter os mesmos vínculos de amizade. Não, pastor, eu não sou antiquadro. Pastor, não sou quadrado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: é melhor subir quadrado do que descer redondo para o inferno. É melhor, querido, você cortar os vínculos de amizade hoje, porque, querido, tem alguma coisa errada. Você tem que avaliar se os seus amigos são maiores no mundo do que na igreja. Tem alguma coisa de errado, irmãos. Porque a luz, ela não tem comunhão com as trevas. Não tem como ficar cocheando entre dois pensamentos. A gente tem que avaliar. Mas pastor, na igreja só tem gente ruim.
Mas pastor, na igreja, ei, mas é esse povo, querido, que nós vamos habitar no céu. É esse povo, querido. Eu tenho que conviver com as imperfeições dos meus irmãos, e os meus irmãos é conviver e aprender com as minhas imperfeições. Porque, querido, existe uma grande verdade. Quando nós, querido, atingirmos a estatura de varão, de varoa perfeita, nós vamos ser retirados desta terra. O problema, querido, é que às vezes tem pessoas no nosso meio, que os vínculos de amizade delas são maiores lá fora do que aqui dentro. A gente tem mais prazer em falar dos assuntos do mundo do que os assuntos da igreja. Só, querido, que cristianismo é coisa séria. Não tem como brincar. Não tem, querido, como ficar trazendo balinha. Não tem, querido, como no tempo que nós estamos vivendo, querido, ou é ou não é. Ou a gente é crente de verdade, ou a gente não é crente de verdade. Ou a gente serve a Deus de uma forma íntegra, de dedicação, irmãos. Porque a proposta de Satanás é essa. É que a gente, querido, adore, mas não muito longe. É que a gente fique entre a divisa. Porque se der tempo a gente retorna. Porque se der tempo a gente volta à prática das obras antigas. É porque se eu não me adaptar, eu volto a cometer. Não, querido, seja radical na sua vida. Abandone a prática do pecado. Abandone a prática do erro. Faça uma avaliação dos vínculos da sua amizade. Faça uma avaliação de como você tem vivido uma vida cristã. Porque a proposta de Faraó era essa: fica na divisa. Mas uma fonte, querido, ela não pode jorrar 2 tipos de água. João vai relatar isso no Apocalipse. Ou és quente, ou és frio. Porque se for morno, eu estou a ponto de vomitar. O Senhor, querido, Ele tem feito uma grande obra de avivamento no Brasil. O Senhor, querido, tem feito uma grande obra de restauração. Mas se nós como igreja não se atentar para isso, amados, Ele vai procurar um outro país para fazer essa obra. A gente fica, querido, muito preso, sabe, às coisas pequenas que cercam a nossa vida. Fazemos partidarismo, fazemos complô, fazemos, querido, com que a obra de Deus ela fique amarrada e emperrada para não que possa crescer. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa: a obra é de Deus, a obra é do Senhor. É Ele que é o dono, é Ele que é o arquiteto, é Ele que é o engenheiro, é Ele, querido, que coloca aquele que Ele quiser. Não atrapalhe a obra de Deus, não atrapalhe o agir de Deus. O que Faraó, querido, vai estar tentando propor para o povo hebreu, na sua terceira proposta, é: não somente os homens que podem ir adorar o Senhor, se é que vocês querem. Arão e Moisés foram expulsos da presença de Faraó, porque Faraó disse: só pode ir os homens, as mulheres ficam, as crianças ficam. De acordo com essa proposta, eles deviam ir, mas deixar para trás as suas famílias. Essa proposta, querido, mostra a intenção do adversário em impedir que toda a família sirva ao Senhor e seja assim usada para dificultar a caminhada daquele que foi liberto. Ou seja, Faraó queria que só os homens pudessem ir adorar no deserto, mas as mulheres ficassem, os filhos ficassem, as suas propriedades ficassem. E Moisés não aceitou a proposta de Faraó. Faraó, querido, o diabo nesse dia, ele tem feito propostas desse porte. Não, vai você, vai lá só você. Não, meu irmão, a gente tem que ser como Josué.
ou se as coisas estão boas, ou se as coisas estão ruins, a gente tem que declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, independente do que possa estar acontecendo com a nossa vida. Eu trago, querido, uma peça de roupa, eu trago uma fotografia, eu trago algo que representa a vida do meu familiar, mas eu vou declarar pelo meu ato de fé, na minha adoração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não precisa, querido, estar fazendo isso para mostrar para ninguém. Você pode acordar pelas madrugadas, meus irmãos, e abençoar o seu lar. Você pode acordar pelas madrugadas sem que ninguém te veja, chegar no quarto do teu filho e falar: Senhor, eu abençoo a vida do meu filho, vai ser um grande homem de Deus. Você pode acordar pelas madrugadas sem que ninguém te veja e baixinho falar: Senhor, eu abençoo a vida da minha esposa, vai ser uma grande ferramenta nas tuas mãos. O olhar do homem não te vê, mas o olhar de Deus te vê. O que nós precisamos nesse tempo, querido, são de pessoas que venham interceder pelos seus familiares, de pessoas, querido, que venham atrair e chamar a responsabilidade. A gente está vivendo, querido, uma época onde muitas das vezes a gente diz assim: ora por mim, 6 horas. É os crentes 6 horas. Tem todo tipo de crente, irmãos. Tem os crentes 6 horas. Não é 6 horas da tarde, nem 6 horas da manhã. É 6 horas. Não, meus irmãos, eu preciso de oração. Eu costumo dizer, querido, que eu não preciso de seguidores, eu preciso de intercessores. Eu careço de oração, porque quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais combustível para caminhar na presença de Deus. Mas só, querido, que eu tenho que ter os meus momentos de oração. E o que Faraó está tentando na sua terceira proposta é isso: é dificultar este processo de adoração. E a quarta e última proposta que Faraó vai fazer para o povo hebreu é: e Faraó chamou a Moisés e lhe propôs: ide e servi ao Senhor. As crianças também podem ir, mas vão ficar as ovelhas e as vacas. Esta proposta é estratégica. Faraó está fazendo e dizendo aqui: adorem ao seu Deus, adorem ao Deus de vocês, mas deixem os seus bens sobre a minha influência. Muitos sofrem deste mal nos dias de hoje, dizem ser de Deus, mas os seus bens estão sobre a influência do mal. Do que adianta, querido, acumular tesouro nessa terra e nós não termos certeza da nossa salvação? A Bíblia vai dizer: aonde estiver o nosso coração, e isso é muito forte, ali estará o nosso tesouro. Depois de uma introdução de propostas, eu quero começar a pregar agora nessa noite sobre promessas versus propostas. Existem coisas necessárias para que a gente possa, querido, estar atento à promessa. Primeiro, é manter o foco. A gente não pode perder o foco. A gente vai ver, querido, ícones da Bíblia sendo cercado de promessas, mas mantendo o foco. A coisa não acontece da noite para o dia. Quando a gente vai ouvir um testemunho do irmão A, da irmã B, querido, a gente fala assim: isso foi da noite para o dia. Não, não. Houve um processo de tempo. Caleb, 45 anos para a promessa se concretizar. Davi, Samuel vai até Belém, vai até a casa de Jessé e derrama um azeite. 40 anos para a promessa se concretizar. Moisés, querido, ele estuda, ele passa por um processo, os primeiros 40 anos estudando nas melhores faculdades do Egito. Aprende toda a teoria. Depois vai passar 40 anos aprendendo com o próprio Deus. E depois mais 40 anos, querido, executando aquilo que ele aprendeu. Processo de tempo, meus irmãos. Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, ele recebe uma promessa. Chega até o profeta Ananias: vai até a rua direita.
Meu Deus, eu fico imaginando rua direita, rua esquerda, rua dedo mindinho, rua dedo apontador. Ei, meu Deus do céu. Tinha que conhecer, eu tinha que ter um GPS naquele tempo. Ananias vai até a rua direita, porque tem para mim ali um vaso escolhido. Paulo vai passar 40 anos no anonimato, vivendo lá em Tarso, só costurando tenda, tentando lembrar das promessas, mas em nenhum momento desistindo, a agulha espetando as suas mãos, os teus dedos, e Paulo dizendo: Senhor, eu ainda estou aqui esperando a minha promessa. Passa o primeiro ano, Paulo está costurando tenda, e ele espeta a mão e ele fala: Senhor, eu não esqueci da promessa. Mantendo o foco, 10 anos, Paulo espetando as mãos e ainda dizendo: eu ainda estou firme na promessa. 12, 13, 14 anos passa, e Paulo está dizendo: eu ainda lembro da promessa, Senhor. Barnabé vai fazer uma viagem missionária, precisa de auxiliar. 14 anos costurando tenda, 14 anos, irmãos, trabalhando atrás dos bastidores. A gente olha para a história de Paulo, a gente fica impactado. Meu Deus, que missionário, que homem de Deus, que coisa linda. Sozinho, irmãos, ele pregou na Ásia, sem uso do microfone, sem ter internet, sem ter iPhone, sem ter iPod, iPad e coisa desse porte. Pregou sozinho na Ásia. Só a gente vai olhar a história desse homem, irmãos, 14 anos no anonimato, 14 anos, querido, escondido do olhar do homem. Mas uma coisa boa, querido, é estar, querido, longe do olhar do homem, mas Deus está olhando para você. Deus está vendo as propostas que Satanás tem feito para você. Mas uma coisa é certa, as promessas, elas vão se cumprir. Barnabé precisa de um. Para fazer, querido, a diferença não precisa de uma multidão, não. Precisa de um. Um só faz toda a diferença. Quero te dizer uma coisa, querido, e isso é profético: você e Deus já é o suficiente para mudar uma nação. Não vá atrás do aplauso, não vá atrás do reconhecimento, porque às vezes o aplauso não vem, o reconhecimento não vem, e a gente continua o mesmo. Barnabé chama um, preciso de um para me acompanhar nessa viagem missionária. Tem um lá. Tem um lá na Minhoca Feliz. Aonde? Minhoca Feliz. Minhoca Feliz. Poderá vir alguma coisa boa da Minhoca Feliz? Só você, querido, sabe o teu valor. Só você, querido, pode se valorizar. Eu costumo dizer, querido, que se você não acreditar no seu chamado, querido, ninguém vai acreditar. Só você, querido, pode mudar a sua história. Só você, querido, pode fazer a diferença na sua família. Mas pastor, estou escondido. As propostas são grandes. O Zeca Pagodinho me chamou para tocar. Vai acontecer nada, irmãos. As pedras continuarão sendo pedras. A prostração continuará sendo prostração. O que a gente precisa, querido, é se humilhar diante do olhar de Deus. Se coloque de pé no nome de Jesus. Segundo, para que as promessas sejam reais, a gente precisa, em primeiro, manter o foco. Segundo, vivenciar a cada dia a sua promessa. Terceiro, ter compromisso com os seus sonhos. Tem sonhos e tem delírios. Quem é que nunca aqui delirou? Tem delírios, irmãos. Mas sabe o que é o delírio? O delírio é aquilo que você não vai se posicionar para acontecer. Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso. Pois aqueles que sonham e investem nos seus sonhos. Poxa, meu irmão, eu quero cursar uma faculdade de engenharia. Pô, mas você não estuda, meu irmão. Você não estuda, minha irmã. Como é que essa promessa da faculdade vai se concretizar? Nunca. Não, mas pastor, o Espírito Santo ele vai me lembrar. Aí você vai pegar a prova. Gente, o Espírito Santo não vai fazer milagre não, gente. Nesse caso não, se tu não sabe, não sabe, tu não estudou. A gente tem que se preparar, irmãos. Quarto, se preparar
para o dia desse acontecimento. E quinto, saber que o Senhor tem para nós sempre o melhor. Não olhe para o momento que você está vivenciando. Olha para o teu futuro e projete o teu futuro. E vai dizer para Ele: amanhã o Senhor vai fazer grandes coisas na minha vida. Não aceite as propostas, meus irmãos. As propostas que o diabo ele tem feito para mim e para você é para desviar o nosso foco. Mas eu tenho certeza que nessa noite Deus te trouxe aqui para te fazer acreditar nas promessas. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Já vamos ministrar a ceia, mas precisamos, querido, fazer você lembrar das suas promessas. Daqueles que te amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Feche os seus olhos, querido, no nome de Jesus. Aleluia. Tem muita gente, querido, que não sai da presença de Deus da noite para o dia, não. Tem muita gente, querido, que não se afasta da presença do Deus Todo-Poderoso da noite para o dia, não. É um processo de esfriamento. É um processo de isolamento. Você precisa, querido, reconhecer as suas limitações. Você precisa reconhecer, querido, a sua insignificância. Você precisa, querido, voltar a ser o que era antes. Você precisa reconhecer que precisa do renovo de Deus nessa noite. Muitas propostas têm vindo. Muitas propostas têm se apresentado. Mas rejeite, mas rejeite, mas rejeite, rejeite. Daqueles que te amam. Oh, Espírito Santo de Deus, vem renovar a nossa vida, vem renovar as nossas forças. Oh, daqueles que te amam. Querido, no nome de Jesus, eu não vou convidar você para vir aqui à frente por causa do tempo, mas segure na mão da pessoa que está do seu lado, no nome de Jesus. Essa semana eu estava com os olhos fechados, buscando a presença de Deus. Instrumentos, continua o ministério de louvor, continua bem baixinho. Aleluia. Eu estava ouvindo um testemunho, querido.
Eu tenho tentado, na medida do possível, nas minhas limitações, na minha correria. Eu sei da minha necessidade que eu tenho tido para com Deus. Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta. E ela perguntou: como é que o senhor consegue? Consegue o quê? Como é que o senhor consegue superar e vencer tudo isso? Eu falei: eu preciso ter o meu devocional com Deus. O meu devocional com Deus é o meu café da manhã. Se eu não fizer o meu devocional com Deus, eu me sinto inválido. Eu me sinto mais um no meio da multidão. E por esses dias eu ouvi esse testemunho, essa música que nós estamos aqui cantando. Um homem que estava encarcerado, ele começou a ouvir o refrão dessa canção, e ele começou a sentir a presença de Deus. Uma pessoa que estava presa, uma pessoa que estava escravizada, e lá dentro da prisão ele fez um voto com Deus: se todas as coisas cooperam para o bem daquelas que te amam, Senhor, mostra a tua eficácia, mostra o teu amor, mostra, meu Deus, se tu tens uma obra na minha vida, mostra, Jesus, mostra, Senhor, independente se eu vou permanecer aqui ou se eu vou sair, mostra. Ele era um alcoólatra, ele era um preso, mas a glória de Deus invadiu a vida dele, a presença de Deus invadiu a vida dele, e ele passou a viver novas experiências. É isso que vai acontecer nessa noite, ao rejeitar as propostas de Faraó, ao rejeitar as propostas do diabo. Vai, querido, entregue a sua vida para ele, diga para ele, aquilo que você precisa. Vai, reage. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Eu sei, Senhor, aleluia. Sinta o renovo de Deus, sinta a presença de Deus, sinta o refrigério de Deus, daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia, daqueles que te amam. Oh, aleluia. E aquele preso, aquele alcoólatra, ele fez um propósito com Deus. E querido, pedido no seu íntimo, no seu coração, era um dia poder ouvir essa música pessoalmente. E quando ele menos esperava, ele estava num auditório, e no auditório quem estava cantando essa música era o Fernandinho, e lá ele ministrando, a promessa, a concretização aconteceu, e ele pediu: deixa só eu dar um abraço nesse homem de Deus, deixa eu só me aproximar desse homem de Deus, porque ele foi um instrumento, porque ele foi uma ferramenta nas mãos do Senhor, para me tirar do mundo e da escravidão do pecado. Essa pessoa, querido, que está ao teu lado, é a ferramenta que Deus colocou do seu lado, para ministrar, para profetizar, para declarar. Vai, profetiza isso, querido, nessa noite. Você vai voltar a brilhar, você vai voltar a sorrir, vai voltar a se alegrar. Se prepara, porque as promessas vão acontecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vai, oh, aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Oh, mais uma vez, para finalizar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia.
Aleluia. Satanás, esse povo nessa noite está dizendo não para as propostas. Nós não vamos ordenar com que as pedras se transformem em vinhos, ou que as pedras se transformem em pães. Nós não vamos tentar o nosso Deus. Nós não vamos te adorar. Nós somente vamos servir a Deus e glorificar a Deus. Nós vamos oferecer a nossa vida como oferta para o Senhor. A nossa vida está cercada de promessas, Satanás. Não adianta você vir com propostas. Não adianta vir com proposta de emprego, porque nós vamos rejeitar as propostas que vão nos separar do Senhor. Nós vamos rejeitar as propostas de namoro que vão nos distanciar de Deus. Nós vamos rejeitar as propostas que estão atrapalhando o nosso crescimento, porque todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você pode, querido, nessa noite, dê um forte aplauso para Jesus. Aleluia. Aleluia. Se assente aí por um minutinho no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Pode deixar assim, mano. A palavra foi ministrada sobre nossa vida. Estamos aqui, querido, diante dos elementos que se compõem a Santa Ceia do Senhor. Todos nós sabemos que é um memorial, que é um simbolismo, mas é uma ordenança acima de tudo. O Senhor Jesus, ele vai deixar duas ordenanças. Uma é o batismo nas águas e a outra é a Santa Ceia do Senhor. Eu seria louco em fazer os obreiros servir. Eu queria que os obreiros também já pudessem se aprontar aqui. Eu seria louco em fazer com que a ceia pudesse ser levada até você de qualquer maneira. Mas em toda a minha vida eu aprendi a valorizar as coisas de Deus, a enxergá-las com muito temor e tremor. Se a gente, querido, não valorizar aquilo que o Senhor tem feito, a gente está com um pensamento bem errôneo. O apóstolo Paulo, ele vai ministrar a Santa Ceia para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela é vista por todos nós como uma igreja espiritual, porque nessa igreja há a operação dos dons espirituais. Só que nessa igreja há um espírito de confusão. E o apóstolo Paulo, depois de inaugurar essa igreja e deixar uma pessoa responsável, as notícias chegam até ele, que eles estavam celebrando a ceia de qualquer maneira, de qualquer jeito. E o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma narrativa e fazendo uma correção, mostrando para eles o propósito da ceia. O propósito da ceia não é se embriagar, não é saciar a fome, matar a fome, não. A ceia é espiritual. A gente precisa ver a ceia com um olhar espiritual. Pois assim como uma ceia ela abençoa, ela também amaldiçoa. E o apóstolo Paulo, no final da sua narrativa, ele vai dizer: e é por isso que dentre vós existem muitos enfermos. Nós não podemos, querido, participar de qualquer maneira. O ministério de louvor vai estar daqui a alguns segundos entoando uma música. E essa música, ela é uma maneira de nos preparar. É o momento que a gente pede para encurvar a cabeça e fazermos uma oração, uma reflexão de como está a nossa vida. Pastor, eu ainda xingo, eu ainda faço uma série de coisas que desagradam a Deus.
não participe. Deixa para uma próxima oportunidade. Pastor, como é que eu posso participar dessa ceia? Primeiro, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Segundo, passar por uma classe de batismo e se batizar. Terceiro, renunciar à prática do pecado. Mas eu também sei que se Deus olhar para a nossa vida com um olhar de justiça, todos nós vamos ser fulminados. O que nos dá, ou que nos dá condições de participar da ceia, é graça, é favor imerecido. Se nós formos avaliar e colocar numa balança para ver quem tem condições de participar, nenhum de nós, porque somos todos pecadores. Mas o favor imerecido do Senhor é que nos dá essa condição. Nessa noite, amado, é você e Deus. Eu não posso dizer, a irmã pode, o irmão não pode, o irmão pode, a irmã não pode. Eu não posso dizer nenhuma dessas frases de efeito aqui. O que eu posso é te abençoar. Agora o apóstolo Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E é esse momento que eu te convido a encurvar a sua cabeça, a você ter aí 1 minuto para falar com Deus. Senhor, eu não valo nada, mas me dá uma chance, Jesus. Me dá uma oportunidade para que eu possa, Senhor, estar aí ministrando a ceia, participando da ceia. Espírito Santo, este é um momento que todos nós aguardamos ansiosamente por um período de 30 dias. Fala, Senhor, com a tua igreja. Fala, Senhor, com a tua igreja. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto. Pode ir, obreiros. do teu perdão. Dai-me um novo coração. Meu coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Pois o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o teu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Você que já recebeu, se coloque de pé. Você que não está participando também, se coloque de pé no nome de Jesus. Deixe-me
Aleluia. Todos receberam o pão? Tem uma pessoa lá atrás. Alguém ficou sem receber o pão? Duas pessoas lá atrás. Mais alguém? Alguém ficou sem receber o cálice? Todos receberam o cálice? Isso. Aleluia. Levante o pão para o alto no nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor Jesus, não somos merecedores de tal ato de amor e de compaixão, Senhor. Mas tome esse momento nas tuas mãos e tenha toda a liberdade de fazer aquilo que o Senhor deseja. Queremos colocar a nossa vida, Senhor, sobre o teu altar. A ceia, ela representa a renovação de aliança, Senhor. E nessa noite eu sinto que o Senhor quer renovar alianças aqui. Eu sinto que o Senhor quer mostrar que o Senhor não se esqueceu de algumas pessoas aqui. Por isso, Senhor, toma nas tuas mãos, nos abençoa, nos dá capacitação de podermos se assentar à tua mesa, Pai, em nome de Jesus. Coma do pão, querido, bem devagar, coma do pão. Levante o cálice para o alto. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Espírito Santo, eis aí a sua igreja. Dá um sinal, Senhor, que o Senhor está na casa. Dá um sinal, Senhor, que tu estás na casa, para que não nos sintamos sozinhos aqui. Rabaxede calabandaraba subiandarabandado.
cala que anda de cabian de calabaçu piandarabanda. Manda cai alabandara basaraba de cai alabandara. Manda cai ala piandarabaçu piala piandarabanda. Shalia da cai subandara piandarabanda. Shada cai arabande cai arabaçu. Mandia cai arabandara shidia piandara. Aonde tiver um crente batizado no Espírito Santo, renova ele, renova ela, agora. Sinta ele aí, deixa ele te tomar, deixa ele te tocar. Vem Jesus, vem Jesus. Meu Deus, é o sangue, é o cálice da nova aliança. Meu Deus, nós oramos, entregamos nas tuas mãos, te louvamos pela rica oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, se você puder, troca o cálice aí que essa pessoa que está do seu lado no nome de Jesus. Renova a sua aliança com ela, diga uma palavra de vitória. Aleluia. Meu Deus, isso aqui é muito forte. É muito forte. Aleluia. Oh, aleluia. Pode beber do cálice agora no nome de Jesus. Isso. Beba do cálice da nova aliança. Isso, beba do cálice e comece a adorar. Beba do cálice e comece a adorar. Beba do cálice e sinta a graça dele sobre a tua vida. Beba do cálice e sinta a presença dele. Glória e honra a ti. Vem Espírito Santo, vem. Oh, aleluia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Chama ele, chama ele, chama ele. Tem gente que já está sentindo. Tem gente que já está sentindo. Vai, vai, vai. Vem Espírito Santo, chama ele, pega. Oh Espírito Santo, vem Jesus, renova. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo, levanta uma das suas mãos no nome de Jesus. Ao que está assentado. Oh, aleluia. Isso, levanta uma das suas mãos no nome de Jesus. Eu sinto a presença desse Deus nesta noite aqui, querido, de uma maneira especial. Aleluia. Os anciões, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Com seus olhos fechados, tente imaginar o trono de Deus aí. Tente imaginar o trono de Deus. Agora tente imaginar a forma que Deus é na sua mente. Isso. Faça aí uma imagem de que Deus é, como Deus é. Tente imaginar o trono dele. Isso. Tente imaginar. Vai. Porque você está, querido, agora diante do trono dele. Você está diante do trono dele.
Oh, meu Deus do céu, olha aí. Você está diante do trono dele. Você está renovando a tua aliança com ele. Eita glória, vai virar tudo, vai virar tudo. Se existe um aqui que é digno da tua adoração, é ele, é ele, é ele. Oh, aleluia, aleluia. Sinta ele aí, sinta ele, sinta a presença dele, sinta a glória dele, se aquebrante na presença dele. Oh, meu Deus do céu, olha aí, já tem pessoas sendo revestidas, já tem pessoas sentindo o amor de Deus. Eita glória, 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 glória. Oh, é hoje que Deus vai visitar a sua vida. É hoje. Oh, só quem pode adorar. Poderoso Deus, vai. Sinta a virtude dele, sinta a virtude dele, sinta a graça dele, aonde você estiver. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. O poderoso Deus está aqui. O poderoso que te fez promessa está aqui. Poderoso Oh, poderoso, o poderoso general dos generais, o leão da tribo de Judá está aí do teu lado, te renovando. Renova Jesus, renova Jesus, alianças aqui, renova pessoas aqui, pessoas, Pai, que há muito tempo não sentem a tua presença, pessoas que há muito tempo, meu Pai, não falam em línguas. Há muito tempo, meu Pai, a única coisa que sentem é um arrepio. Mas hoje não vai ter arrepio. Hoje vai ter aqui é festa. Hoje vai ter aqui é alegria. Hoje vai ter aqui é poder de Deus. É poder de Deus. Aleluia, aleluia. Vai. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. A honra é dele, a glória é dele, o poderio é dele. Oh, você vai sentir algo como nunca sentiu antes. Oh, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem é batizado, sinta a presença dele e começa a ser revestido. Comece a ser revestida. Comece a receber, comece a receber, comece a receber. Vai. Sinta ele aí, sinta ele aí, sinta ele aí. Oh, meu Deus, vem Jesus, vem Espírito Santo, vem. Isso atrai a presença dele. Minha alma anseia por ti. Espírito Santo, nós somos tão limitados. Às vezes essa pessoa está conosco
E ela quer mostrar que é tão durona, tão forte. E só a sua presença que pode fazer isso. Quer fazer essas lágrimas escorrerem sobre o seu rosto. A gente temos muito cantores, mas temos poucos adoradores. A gente tem muitos pregadores, sabe, Deus, mas temos tido poucos profetas. Profetas sempre estarão sós. Profetas sempre estarão sendo caluniados. Profetas muitas das vezes não têm valor para o olhar do homem, mas no final a cabeça do profeta ela para numa bandeja e equivale a metade de um reino. Mas quando o profeta profetiza, mas quando o profeta libera a palavra, coisa sobrenatural acontece. Quando o profeta ora, o fogo cai. Quando o profeta ora, o machado ele é obrigado a flutuar. Quando o profeta ora, o vale que era seco passa a ter vida. O profeta quando ora, o céu para, o mundo para, porque a glória de Deus vem. A glória de Deus vem. Então vem, então vem, então vem, 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 vem. Aonde meu Pai tiver uma pessoa fraca, renova, renova, renova. Se tem profeta nessa casa, vai, Jesus, usa a mão desse profeta, usa a boca desse profeta agora, agora. Vai, querido, vai, profetiza sobre a tua vida. Eita glória, rabana calabana, sobe anderemana. Vai, querido, diga isso pra ele, diga isso pra ele. Segura o back vocal, os instrumentos continuam. Eu queria ouvir o coral. Eu queria ouvir o coral da igreja nessa noite. Eita glória, vamos igreja. Poderoso Deus. Oh, aleluia, vamos igreja, diga para ele. Isso, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Ele está de pé, olhando para você. Parece que eu vejo Deus se colocando de pé. Isso, isso. Feche os seus olhos e focalize isso. Deus de pé no seu trono. E os anjos perguntando: o que é que eu faço, Deus? O que é que eu faço? Segura, segura, porque a minha igreja está adorando. Os anjos estão esperando uma palavra de ordem. E Deus aguarda, aguarda, aguarda. Aguarda porque eles estão adorando. Aguarda porque eles estão adorando. Aguarda porque eles estão adorando. Vai vir, querido, uma avalanche de glória. Vai vir sobre a tua vida agora. Brasas vivas tiradas do altar de Deus. Se prepara para que Deus vai fazer. Se prepara para que Deus vai fazer. Vai, os anjos receberam ordem ao teu respeito, ao meu respeito. Pega, 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 pega. Oh meu Deus do céu, olha aí, ó. Deus está levantando ministérios aqui nessa noite. Deus está levantando profetas. Tá. Pega aí, ó. Pega aí essa unção sobre a tua vida.
fechar, para fechar, para fechar.